Era minha intuição escorpiana gritando. Só que o final foi melhor do que eu esperava. Ela traiu ele. Olá, seja muito bem-vindo a mais um DR Astrológica. Se você ainda não assistiu aos primeiros programas, eu vou deixar aqui para você maratonar e vai lá no Instagram, me manda a sua história. Eu não revelo o seu nome, mas analiso tudinho de acordo com a astrologia. Bora começar com a primeira história. Pergunta ótima, a primeira história de hoje. Bora, voz do além. Eu sou de Câncer e acabei de conhecer um capricorniano. Fiquei super feliz porque todo mundo fala que é o oposto complementar e que pode dar super certo. Eu tô apaixonado. Não sei o mapa dele ao certo, até porque ele não acredita nessas coisas. Mas o meu ascendente é em Virgem, minha lua é em Capricórnio. Achei que por ter a lua em Capricórnio, isso já poderia ajudar, porque eu entenderia melhor o jeito dele. Eu não sei tanto de astrologia, só gosto de ler e acompanhar. Te sigo no Instagram desde 2021. Eu já conheço, ela sempre tá falando comigo lá no Instagram. E queria saber, essa história de oposto complementar, é isso mesmo? Ou é daqueles casos em que a gente tem que trabalhar mais? Ela falou isso porque eu já comentei sobre isso no meu Instagram e também já fiz, eu acho que um momento... foi um Trago Verdades. Vou deixar até aqui pra vocês verem sobre 3 pessoas que vocês devem evitar. E aí tem essa questão do oposto complementar lá. A primeira coisa, assim, ela é Câncer com lua em Capricórnio, né? E eu só sei que ele é capricorniano porque ela não sabe, né? Muito, Que ela é canceriana, eu sei, ela tá sempre no Instagram lá falando comigo. Mas, vamos começar aqui, né? Antes de eu responder essa questão do oposto complementar, a lua dela ser em Capricórnio, além desse sol em Câncer, né, para atrair um capricorniano, é muito bom, porque apesar dela ser uma canceriana, a maneira dela de sentir, de colocar as emoções no mundo é capricorniana. Só que aí existe um empate, né, que às vezes o capricorniano, ele é muito duro, né, você vê que, não acredito em astrologia, é a cara de um capricorniano falar que não acredita em astrologia. Mas são pessoas que são difíceis de demonstrar o sentimento, né? Para eles conseguirem fazer isso, tem que ter todo um histórico de segurança emocional aí, que às vezes para uma canceriana fica muito difícil de dar, porque câncer sente muito. Adoro quando meu olho fica me olhando, tipo, é difícil. É muito difícil mesmo demonstrar sentimento. Mas câncer não consegue, né, assim, facilmente criar esse ambiente de segurança emocional, porque câncer só sente, ele vai no embalo, sabe, amando loucamente. Então, ao mesmo tempo, né, como você tem essa lua em Capricórnio, novamente, pode ser que essa maneira de amar toda sua proporcione, de alguma forma, para esse capricorniano, ao longo do tempo, essa segurança emocional. Por que eu falo ao longo do tempo? Porque normalmente até a gente chegar e começar, né, colocar essa lua nossa no lado mais positivo, a gente precisa passar por muitos aprendizados, tá? A lua, quando a gente é criança, a gente acessa a lua muito bem, mas depois a vida vem moldando a gente e tudo aquilo que era muito natural nas nossas emoções começam a ganhar um contorninho ali de aprisionamento, tá? E aí, o que acontece? Se essa lua ela não acessa bem em Capricórnio, a lua vai para Câncer, que a lua vai sempre para o oposto. Então, imagina, deixa tudo exacerbado nessa questão de descontrole emocional, tá? Então, o meu grande conselho entenda que você é uma canceriana, que você tem as emoções à flor da pele, mas pode ser que a maneira como você coloque a sua emoção no mundo seja um pouco mais organizada do que uma canceriana normal. Tá? Porque aí, quando você conseguir chegar nesse lugar, é porque você está acessando muito melhor essa sua lua, tá? E a lua não gosta de estar em Capricórnio, tá, gente? É o lugar que a lua menos gosta de ficar no zodíaco, porque a lua é emoção pura e Capricórnio não quer sentir. Agora, oposto complementar, isso existe? Obviamente isso existe. A gente pode sim, né, ter esses encontros que são dois signos que na mandala astrológica elas são estão completamente na direção ali contrária. Por quê? Porque um é o oposto do outro. Isso é maravilhoso, isso quer dizer que a gente encontrou a nossa alma gêmea? Jamais, tá? Isso, na verdade, te coloca para um aprendizado ainda maior e mais difícil quando o assunto é amor, porque
Não adianta a gente vir com esse, os opostos se atraem, a gente vai viver para sempre feliz. Cara, é uma pessoa que pensa, sente tudo diferente de você. E aí? Né? Então, assim, a gente precisa parar de romantizar as dificuldades. O Felizes para Sempre só mostrou até o beijo da princesa, porque o depois é que começa a vida real, tá? Então, assim, tem tudo para dar certo. Quem soube falar que uma relação tem tudo para dar certo, mas eu acho que é uma relação que mostra aí um futuro muito mais próspero do que mas olha, essa combinação é quase que impossível, ainda mais difícil, tá? Pode ser um encontro kármico ou não sei, não tenho o mapa dos dois, não posso dizer. Mas, contando que o sol dele está em cima da sua lua, já que a sua lua é em Capricórnio, começa a olhar ali uns sinais de reencontro de almas, tá? Então, tô torcendo aqui muito, canceriana, para tudo dar certo aí nesse relacionamento com o capricorniano e sinta-se abraçada, porque é extremamente difícil se relacionar com um capricorniano. É isso. É isso. Vamos à nossa história, ou Voz do Além Capricorniana, bora. Eu sou escorpiana, com lua em escorpião, ascendente em Libra e Vênus também em escorpião. Meu Deus, eu já te amo! E sinta-se, tá? Eu não tenho a lua, mas eu tenho a Vênus também, tem Mercúrio, enfim. Eu já te amo. Continua. Eu esqueci dessa história, vai. Vou te contar uma história de um ex-namorado meu, que até hoje quer voltar a ser atual, mas eu não dou essa chance. Ele é virginiano, com ascendente em touro, lua em sagitário. A gente namorava e quando ele mudou de emprego, eu comecei a sentir que tinha uma menina lá que não descia. Ele nunca me deu motivos, não chegava tarde, não apagava mensagens, mas a minha intuição gritava dentro de mim. O namoro foi ficando pesado e eu cada vez mais ciumenta, até que terminei. Um mês depois, descobri que eles estavam juntos. E foi aí que eu tive certeza, eu não estava louca. Era minha intuição escorpiana gritando. Só que o final foi melhor do que eu esperava. Ela traiu ele. Mas o mundo capota, meus amores. Adorei que foi melhor do que eu esperava. Eu tava tentando lembrar dessa história, porque às vezes vocês me mandam e aí eu vou gravar um vídeo, 3, 4 semanas depois e eu não consigo lembrar. Mas maravilhosa, que tem mais coisa. Tem. E eu confesso, me deu uma satisfação danada. Me deu uma satisfação aqui, meu amor. Eu estou satisfeita por você, fala. Minha vingancinha feita. Adoro. Mas depois disso, ele começou a cismar que queria voltar comigo. Já tem 2 meses que insiste. Se eu disser que esqueci, é mentira. Eu sei. Ainda sinto alguma coisa, mas voltar não quero. Quero outra história, outra vida. Voltar para o passado não é comigo, mas é difícil, porque apesar de tudo, eu sou apegada. E eu não sei que você é apegada, somos apegadas. Cara, eu adorei, sabe por quê? Eu vou deixar um outro vídeo, teve uma outra história do DR Astrológica que eu ainda coloquei até, que era um FBI, assim, de uma outra pessoa tentando, se eu não me engano era até um capricorniano tentando enganar uma escorpiana. Amores, a primeira coisa, todos os signos aprendam. Vocês podem enganar um pouquinho alguns signos, bastante outros signos, mas enganar uma escorpiana? Amor, eu quero saber quem consegue nessa vida, tá bom? Às vezes a gente se faz de louca, finge que não tá vendo, mas a gente sabe tudinho que tá acontecendo. Ainda mais uma pessoa que é escorpião com a lua em escorpião. Pobre, como é que era o signo desse cidadão? Ele é virginiano com ascendente em touro, tô certa? E a lua em sagitário. E aí é o tal negócio, assim, o mundo capota, não adianta, a gente sente uma satisfação, eu fiquei super satisfeita aqui por você, por saber que ele tinha te falado, não, imagina, né, vem com aquele papinho, você tá louca. É aquilo, gente, pode acontecer, tá? Até então a gente não tem indícios de que ele traiu, ele pode ter, né, terminado, se apaixonou pela outra, ficou com a outra, tá tudo certo. Mas a grande questão é quando você tá falando pra pessoa, olha, tem alguma coisa estranha, e a pessoa começa a falar que não, mas ela sabe que tem. É óbvio que ela sabe que tem, porque ninguém fica afim de alguém da noite pro dia. A verdade é essa, não fica. E aí vai querer enganar, né? Uma escorpiana. Adorei o seu sentimento de vingança, eu me senti extremamente vingada aqui por saber. Agora, o apego.
eu vou te falar, do mesmo jeito que a gente tem uma intuição elevadíssima, que a gente tem um monte de sentimento aí muito complexo, né? O mapa de uma pessoa que tem muita coisa em Escorpião, e eu falo por mim, vocês sabem, eu tenho Mercúrio, eu tenho Vênus, eu tenho Júpiter, tá tudo em Escorpião. Meu Sol. E aí, quanto mais Escorpião a gente tem, qualquer astrólogo vai concordar, tá? Que é sempre um mapa mais denso, mais difícil da gente tomar. Só que a gente tem uma capacidade de fazer escolhas muito inerente à nossa existência. Então, eu não vou aqui te falar, ai, volta ou não volta, porque esse não seria o caso. Se você sentir que você quer voltar, né? Como eu te disse, não tem indício nenhum de traição, né? Uma pessoa que talvez ficou com receio de falar, explica, mas não justifica, tudo aquilo que eu sempre falo para vocês. Só que cuidado para isso não ser por esse apego de viver aquilo que você imaginou e não viveu, ou então simplesmente também voltar para machucá-lo, porque isso você também vai sair machucada. Vê o porquê que você voltaria. Será que vale a pena? Será que por mais que você ainda sinta alguma coisa por ele, esse sentimento é realmente de amor ou é aquela sensação de que raiva que ele fez isso? Porque a gente confunde muito, né? A nossa raiva dele ter enganado, porque você se sentiu enganada de alguma forma, dele ter feito isso, e aí por mais que o mundo capotou e você se vingou, né, de alguma coisa, o que está te prendendo a ele? Será que é um sentimento de construir uma relação ou é simplesmente essa mágoazinha mal resolvida que tá aí? E amor, um escorpiano magoado, ele faz um monte de besteira, então te aconselho a não agir pela mágoa, tá bom? Enfim, vou deixar de novo meu Instagram aqui. Curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que amam a astrologia. E ó, encontro vocês toda quinta-feira às 6 horas da tarde no nosso DR Astrológica, tá bom?